Olá, todos nós nos sentimos um pouco criativos. Hoje nós vamos falar de criatividade. A criatividade também tem ciência. No dia 21 de abril é o Dia Mundial da Criatividade. E no nosso programa de hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre isso. Eu sou José Roberto Abramo e está no ar mais um vídeo da TVE no canal aqui de Juiz de Fora. Fica com a gente para você saber de que se trata o nosso assunto criatividade. Eu estou aqui com Enéas, não é o Enéas Carneiro, Enéas Pereira. Ele é administrador com MBA em inovação, atualmente ele pratica consultorias. E do lado dele está o Emerson Ribas, jornalista com MBA em comunicação e marketing, que também dá consultoria. Eles fizeram uma simbiose para esse evento que eles vão relacionar aqui agora. E nós vamos falar de criatividade. E do meu lado está aqui o Rogério, que vai entrar numa sinergia bacana com eles, porque o Rogério também é administrador, focado em gestão, né? E evolução 4.0. Então, estão todos em casa. Quem está por fora aqui sou eu mesmo, né? O Rogério, o que você achou de cara assim no off que nós tivemos aqui com os meninos aqui? O que você achou? Para que lado que nós vamos evoluir? Então, graças a Deus, os grandes empreendedores entenderam que a criatividade colocada em posta a favor da empresa consegue definitivamente melhorar o número de qualquer negócio. Certo. Agora, por que eu disse os grandes empreendedores? Infelizmente, é uma verdade, não são todos que estão preparados para uma mudança de cenário. Principalmente se essa mudança acontecer rápida e não levar em consideração a cultura da empresa. Perfeito. O assunto de hoje é muito bacana. Sim, é um assunto que eu sou apaixonado por ele. Inclusive, deixei para fazer essa surpresa aqui nessa fala. Em 2012, eu sentei aqui nessa bancada pela primeira vez para falar de aumento de conexão neuronal para a gente conseguir alguns resultados diferentes. O mercado já está saturado da mesma coisa, né? Tudo muito igual. Então, quem realmente quiser fazer diferença, ele é quase que obrigado a entender que a criatividade vai fazer parte do processo em todos os momentos. Perfeito. Bom, então nós estamos no caminho certo. Trouxemos dois consultores aqui. Eu vou pedir para o Enéas começar falando qual é a proposta, primeiro, de consultoria dele. O MBA dele é inovação. Vamos falar de inovação para depois falar de criatividade? Aí vocês podem fazer um bate-bola. Você fala, ele fala. Claro. Perfeito. Tá. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado. Agradeço pelo convite. E você disse inovação, né? E a inovação, eu sou especializado em gestão da inovação. Certo. E ele se conecta com a criatividade, porque a criatividade ela é a matéria-prima para a inovação. A partir da criatividade, você gera ideias e, trabalhando essas ideias, trazendo ela para a realidade, você inova. Né? Então, a gente tem até a diferenciação dos termos. Né? Criatividade é você ter novas ideias, fazer diferente que todo mundo está fazendo igual. Né? E a inovação é você tirar essa ideia do papel e implementar essa ideia de forma que ela traga valor para a empresa ou para a pessoa, né? Deixa eu falar uma coisinha com você, sim. Não quero te cortar. Sim. Outro dia eu escrevi um negócio e escrevi que ninguém inventou a roda. Sim. Ela já rolava por aí. Perfeito. Então, quer dizer, houve uma descoberta. Você acha que inovação é você descobrir naquilo que existe uma forma diferente de fazê-la? Porque as pessoas ficam pensando em tirar água da pedra. O que é inovar? Eu quero criar uma coisa que não existe. Não, opinião minha, de leigo. Né? Será que eu posso fazer alguma coisa com isso aqui que já existe, que seja inovador no uso disso? Essa é a ideia? A maioria das grandes inovações, elas não surgem do nada. Né? A gente pega, por exemplo, um grande exemplo é o iPhone. A gente fala assim, o iPhone foi criado. Não, ele foi criado a partir de coisas que já existiam. Quando o iPhone foi criado, já existia a tela touchscreen, já existia o GPS, já estava começando a internet. Então, o que Steve Jobs fez foi juntar isso tudo num único aparelho e isso revolucionou, né, a indústria do telefone. Então, você está correto. A criatividade, a inovação, ela nasce da observação. Então, de você observar o seu entorno de forma diferente, né? O John Kepler, ele fala que é olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém viu. Isso, exatamente. Teve um caso que era contado lá na engenharia, que eles tinham que fazer a cúpula de uma igreja de acordo com o que o arquiteto havia desenhado.
E a cúpula era simplesmente assim uma concha deitada. Então o que eles fizeram? Eles fizeram a armação, fizeram ela total. Depois eles vieram e cortaram a porta, cortaram as entradas da nave. Entendeu? Perfeito. E todo mundo achando que tinha que armar, porque ali era a porta. O cara falou, não, não vamos fazer nada disso, não, vamos cobrir. É como se você fizesse uma parede toda de azulejo, né? Você viesse cortar, você fez a porta, depois fizesse uma parede. Quer dizer, aquilo ali, é claro que ele não inventou a roda, mas aquilo ali foi uma criatividade imensa, porque diminuiu demais o trabalho. Ele teve 2 etapas de trabalho, a construção e a abertura das portas. Com certeza. Outro exemplo que eu acho muito interessante, até porque, assim, para a gente falar, até essa inovação chegar na empresa, é preciso que o funcionário entenda de todo o processo, né? Você falou muito bem, a gente só consegue inovar no meio em que a gente vive. É lógico isso, assim, né? Eu não vou conseguir inovar numa coisa que eu não tenho noção de como é que é. Ou, de repente, a gente até consiga, através de observação e análise e tal. Isso. Normalmente não é o que acontece. Durante a Guerra Fria, né, para ver quem chegava na Lua primeiro e tal, se eu não me engano, os Estados Unidos gastou cerca de $50 milhões naquela época para desenvolver uma caneta que escrevesse em gravidade zero, não é isso? Pois é, o russo foi lá e usou um lápis, cara. Ele inovou sem inovar. Mas veja bem, eu acho muito... Então, eu acho legal essa ideia de colocar... essa nossa fala, ela me deixa muito empolgado, assim, então eu estou até tomando cuidado para não atropelar. A sua fala, por exemplo, né, de uma coisa não tem mais que vir depois da outra, né? Dá para a gente pular isso, e tem muito a ver com a educação, porque se a educação do sujeito for sempre, né, naquela caixinha, quadradinho e tal, então, assim, eu acho que é muito rico o que a gente tem para trabalhar. Entra na conexão neural que você estava falando. Sim, né? Quanto mais conexão neuronal eu tenho, mais possibilidade de resultado diferente eu tenho, né? Agora, como é que eu crio isso? Sendo que eu faço as mesmas coisas todos os dias, e o pior, né? No final do mês eu quero um resultado diferente, né? Mas aí a culpa é sempre do outro, a culpa então, é muito louco esse negócio, porque eu vejo isso no meu dia a dia, a coisa está chegando, a coisa está vindo, está todo mundo muito apertado, e eu vejo pessoas gastando um dinheiro muito alto para reinventar a roda. Foi exatamente aquilo que você falou. Não tem necessidade de reinventar a roda agora. Como eu faço, por exemplo, para otimizar alguma coisa que já existe e que seja útil também, né? Não adianta nada eu querer, eu vou inventar um freio para disco voador. Tá. Fui criativo e inovador pra caramba, mas resultado... zero, né? Isso. Sei lá. Mas, enfim, eu sei lá, eu gosto muito desse tema, cara. Ele fica empolgado aqui. Fala aí, mano, senão... Então, eu gostaria de pegar esse exemplo que você deu da caneta e do lápis, Sim. né? A NASA querendo uma caneta que escrevesse em gravidade zero e a tinta não saía da caneta. Então, é um exemplo brilhante para explicar um outro detalhe, né? O que afugenta o empresário hoje do tema da inovação? É achar que inovação é caro. É caro. Achar que inovação envolve alta tecnologia, exatamente. E você vê que a solução veio da simplicidade. De você voltar um pouco e, poxa, vamos usar o lápis. Não é? Então, inovação não necessariamente é caro, não necessariamente envolve tecnologia. É simplesmente fazer diferente o que o seu concorrente está fazendo. Todos os seus concorrentes fazendo da mesma maneira. Agora, um passo interessante aqui, agora para chamar o Ribas para a conversa, nós estávamos falando antes aqui que a internet estabeleceu um número de regras que todo mundo está obedecendo por causa dos algoritmos, né? Eu digo para você, sem muito conhecimento de causa, que o algoritmo, você força ele a trabalhar de outra forma. Se você começar a apresentar outras tendências e outros comportamentos, o algoritmo ele é um modelo matemático estatístico. Né? Ele começa a cruzar informações. Basta dizer que quando você faz uma pesquisa na internet sobre chuveiro, começa a aparecer variantes. Né? Exatamente. E se você colocar um detalhe diferente, aquele detalhe entra também. Então, se você começar a ter um comportamento diferenciado, se você começar a ser protagonista na internet, o algoritmo vai atrás de você. Então, internet é basicamente o quê? Comunicação e intercomunicação. Vamos falar da comunicação. Como é que você comunica, já que você tem um MBA lá, em comunicação e marketing. Diz aí um pouquinho para a gente. Pois é, comunicação é muito fácil. O problema é você entender as informações que vêm nessa comunicação e exatamente trabalhar como um algoritmo mesmo. É você começar a concatenar essas informações e transformar realmente numa possibilidade de comunicação. Como você falou de algoritmo,
Eu falo assim, a criatividade ela vem muito em cima, bem voltada ao algoritmo mesmo. Por quê? A partir dessa colocação de que eu faço alguma coisa, ela reflete de outra forma. As pessoas começaram a observar essas mudanças. Então esse vazio que tinha entre uma percepção e outra, ela está passando a ser ocupada, né? E aí nós voltamos a falar das empresas, que as empresas elas só achavam que inovação era com muito custo, né? Mas a própria comunicação dentro da empresa é um fator de criatividade e inovação que pode ser alavancado e que ninguém dá muita importância. Você pode ser criativo até em como comunicar as coisas, né? Fato. Num treinamento que você vai dar para uma equipe, se você não inovar, ele vai ser só mais um treinamento. Né? Então, a forma que você comunica nesse treinamento, o fato da mudança, às vezes as pessoas tendem a achar que a mudança vai trazer algo desconfortável, tem que quebrar essa percepção. Eu acho que a mudança ela é favorável, basta você olhar de outra forma e como comunicar essa mudança. Às vezes ela pode parecer muito, te trazer muito desconforto se você não conhecer o assunto, mas se a comunicação sobre a mudança for fundamental, for bem fomentada, bem criada, todo mundo vai ter essa percepção de mudança como prazerosa e não mais como um desgaste. Né? Eu estava olhando outro dia um médico falando sobre a questão do vírus. E então, sobre a questão desse vírus que está por aí, o coronavírus, ele está falando de outros vírus. Então ele remontou a um tempo e disse o seguinte, que quando apareceu o primeiro vírus lá do influenza, que deu gripe suína, gripe não sei das quantas. 2012, né? 2012. O pessoal disse que o mais eficiente de tudo para deter a expansão do vírus foi uma coisa extremamente comum, que era lavar as mãos. Mais do que ter álcool em tudo quanto é lugar, né? Quer dizer, isso é um fator de observação. Isso foi comunicado muito rapidamente, né? Você vê, por exemplo, nesse momento lá, ou há um mês atrás, apesar de todos os erros que os chineses cometeram em dezembro, eles já conseguiram diminuir em janeiro, né? Exato. De janeiro para fevereiro eles diminuíram bastante o número de casos. Quer dizer, e foram com ações mais simples. Tamponamento, educação das pessoas, né? Quer dizer, então entrou na sua área, a área de comunicação. De comunicação. E aí a diminuição, principalmente, de como que eu vou trabalhar essa possibilidade do vírus, né? Se eu não me comunicar, não acontece, eu não consigo evitar a proliferação desse vírus. Então, a comunicação é essencial em tudo, na criatividade, na inovação, no contexto geral. Então, eu acho que a partir do momento que você entende esses fatores e determina como comunicar esses fatores, você consegue até inovar na forma de comunicar. Até inovar, por exemplo, o que antes você falaria apenas, você pode até criar desenhos, criar informações, criar outros tipos de comunicação. Hoje em dia tem muito meme, né? O meme é uma informação muito sucinta. Realmente. E é uma coisa, o meme ele conversa com várias pessoas de várias formas. Isso que é o interessante. Você não fica parado só naquela imagem e tem só a imagem perceptível. Ele cria outros fatores. Então, assim, sabendo que a inovação é muito importante para perpetuar qualquer negócio, que a criatividade está linkada com essa inovação. Lembrando que não precisa reinventar a roda, é você observar, analisar e tentar trazer algum resultado prático. Com certeza. Esse evento que está vindo aí no dia 21 de abril. 21 de abril, 21 né? e Perfeito. 22. Perfeito. Fala dele um pouquinho para a gente. Né? Então, esse evento, o Dia Mundial da Criatividade, ele foi iniciativa de um paulista, que é o Lucas Foster. Em 2014, ele fez por iniciativa dele lá em São Paulo e reuniu 400 pessoas para começar o Dia Mundial da Criatividade, né? E aí ele foi fazendo anualmente. Em 2017, a ONU promulgou um dia para celebrar a criatividade e a inovação no mundo. Tá? A ONU reconheceu a importância da criatividade e da inovação para o crescimento, desenvolvimento das pessoas, das nações, né? E aí instituiu o dia 21 de abril. Como aqui no Brasil é feriado, né? Então o evento ele acontece no dia 21 e 22. Né? É uma coincidência interessante. Né? Para possibilitar que mais pessoas participem. E eu tive contato com esse evento no ano passado e fiquei assim, como assim Juiz de Fora não está participando disso, né? A gente tem que trazer esse evento para Juiz de Fora. Então procurei saber como trazer o evento
E deu certo, a gente está... E está sendo Vai aonde? ser o primeiro ano. Outra coisa interessante do evento, a proposta dele é ser descentralizada. Descentralizado. Então tá? ele não tem uma sede única. Isso possibilita que mais pessoas participem do evento. Para você ter uma ideia, a gente vai ter ações lá na Praça Céu, que é na Zona Norte. Certo. A gente vai ter ações lá no Ipiranga, que já é na Zona Sul. No Cruzeiro do Sul, na Estácio. Aqui no centro, no Sebrae, no Multiespaço. Então a gente tem várias atividades que vão ser abertas para o público se inscrever. Totalmente gratuitas, é importante dizer, porque é um evento que começou por iniciativa da ONU, né? Tem a chancela da ONU, então é para a comunidade mesmo, e para aproximar as pessoas do tema da criatividade e da inovação. E vocês dois estão juntos nisso? Estamos juntos na organização Tá. e na divulgação do evento. E como é que está sendo organizado? Eles vão ser palestras, workshops? Perfeito. Quais são as atividades, mais ou menos, só para a gente ver? Isso. A outra coisa bacana deste evento específico é que ele é muito diversificado, né? Então a gente vai ter desde atividades culturais, né? Exatamente. Passando por apresentação de balé de crianças da comunidade, roda de capoeira, né? Oficina de leitura na Biblioteca da Praça Céu, por exemplo, até workshops do Sebrae, que é o outro parceiro que a gente tem no evento. Então, workshops dentro do Sebrae, a gente vai ter palestras de grandes pessoas, grandes referências criativas aqui da cidade. Um exemplo é o Tiago Almeida, da Escola Hub, vai estar palestrando com a Thiago gente. Almeida é um cara bacana. O Tarcísio Dalpra, da Sagres Criativa, vai estar também com a gente. O Nicolas, que é do IEP, também está despontando aí como uma figura criativa da cidade. A Débora Marques, lá do CRIT, da UFJF. Então a gente está com uma galera muito bacana. CRIT, né? O CRIT, né? Pois é, eu percebo, assim, isso é uma percepção minha, as comunidades, de uma maneira geral, elas são muito criativas. Sim. Outro dia um cara estava fazendo um comentário na rede, aí estava fazendo um comentário que disse que, assim, que o Nelson Rodrigues já havia dito que o brasileiro só é solidário no câncer. E isso é uma mentira, o brasileiro é solidário em várias situações. Ele às vezes pode até se comportar em alguns momentos como um canalha, mas ele é solidário. Né? E eu não acho que ele é só solidário, ele é criativo. Sim. Né? Porque o nosso país sempre foi muito conturbado, as coisas sempre foram muito assim, não muito sérias. Quando você pensa que está tudo arrumado, de repente desarruma tudo. Não, só de uma pessoa, um chefe de família, ter que passar o mês com salário mínimo já é de muita criatividade, né? Muita, não. Já começa lá de baixo. Você vê como é que eles organizam. Carnaval. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, a quantidade de celulares e quantidade de smartphones, né? E nós não temos cobertura total. E se você falar que a coisa tem uma inscrição na internet, os caras estão lá, e se você for no Instagram, no Facebook, tem lá, o cara tem um perfil dele, está criando, está tirando foto, está fazendo propaganda do pequeno negócio dele. Então eu acho que a criatividade aqui em Juiz de Fora, não poderia estar fora, porque nós somos uma cidade símbolo, inclusive na arte. Né? A gente tem muita coisa bacana aqui. A gente tem que parabenizar vocês por serem pioneiros, né, Rogério? Com certeza. Obrigado. Evento importante, a cidade tem público para isso, a cidade tem criadores de conteúdo. É só a gente olhar o pessoal do próprio CRIT lá, o pessoal da FJF, molecada lá fazendo robozinho e tal, não sei o quê. Eles vão estar com a gente. Vários campeões aqui na cidade de redação, de Olimpíadas relacionadas à educação, né? A gente tem grandes atores, grandes teatros aqui na cidade, enfim. O cenário está montado, né? Tem pessoas que criam coisas interessantes. Na semana retrasada, teve um pessoal aqui que resolveu fazer castração de animais e com recolhimento de tampinhas. Né? Você chegou a ver? Uma coisa vi. sensacional. Olha que coisa criativa. Você cuida do meio ambiente e cuida do animal. Mas que animal? Animal de rua, animal daquele que não tem capacidade, condição de fazer, né? Aquele que está perdido por aí. A outra também que teve aqui há mais de um ano atrás, o pessoal da Ecoleta, eles começaram, vocês já ouviram falar? Eles reuniram um grupo e eles vão pegando, fazendo coletas, às vezes em comunidades, em lugares que às vezes os caminhões não chegam. Aí eles pediram apoio das prefeituras para poder saber aonde que nós descarregamos esse lixo que nós pegamos. E foram atrás de voluntários. Isso é uma coisa de criatividade. Exato. Verdade. E nós temos potenciais criativos. E outra, fomenta muito mais ainda o mercado financeiro criativo. Então, a criatividade econômica que está pulsando, né? E procura de pessoas que estejam realmente com essa habilidade em prática. Agora, para isso, acho que é fundamental. Quem sou eu para falar de fundamental? Acho que talvez seria bacana, assim,
uma coisa está linkada na outra. Sim. Se eu faço a mesma coisa, mesmo jeito, mesmo resultado. E como é que eu faço, então, para começar a ter um resultado diferente? Aquela coisinha de fazer as coisas diárias de uma forma diferente. Nós estamos numa cidade muito tradicionalista. Isso é fato. As pessoas atravessam a cidade, às vezes, para comprar um jornal que poderia ser comprado na esquina. Ah, mas o fulano de lá, tal, lá é meu amigo e tal. E ele, às vezes, tem um gasto de tempo enorme para comprar aquilo. Isso mostra claramente a nossa tradição. Isso é fato para outros tantos mercados. Só deixar algumas dicas aqui que eu acho importante. A questão de, algumas vezes por semana, coisas banais e que fazem diferença para o aumento de conexão neuronal, né? Aquela questão de tomar um banho com uma luz mais apagada, porque a gente tem mania, né, de enxugar e tal, exatamente para criar outras percepções ali. Até usar o chinelo trocado, né, para essa percepção. Enfim, dormir numa posição diferente, escrever com a mão esquerda, ir para casa e por caminhos diferentes, né, também faz parte. Enfim, tudo que você puder fazer no seu dia a dia, para que você saia daquela rotina, mais ganho você terá e com certeza o resultado vai ser diferente. Né? Com certeza. Você tem uma inscrição. Pode falar. Desculpa. Você cita uma coisa bem interessante. Quando eu falo de criatividade, quando eu falo de inovação, tem uma coisa que impede isso, é a cultura. Ah, sim. Então a gente tem que realmente começar a modificar essa cultura de que é impedimento inovar, é impedimento criar. A gente tem que tirar o impedimento e é possível criar, é possível inovar. É verdade. Tem até uma parábola, né, que tinha o inferno e o céu, né? No céu tinha um banquete de pessoas com os braços virados. E um banquete. E no inferno tinha também um banquete de pessoas também com os braços virados. No inferno as pessoas estavam chorando. E no céu estavam todos sorrindo. E qual foi a resposta àquele que estava observando esse fato, dado pelo anjo? É que no céu, eles perceberam que com os braços virados, eles não conseguiam se alimentar, mas conseguiam alimentar aos outros. E no inferno eles choravam porque tinham os braços virados e não conseguiam se alimentar. Então, não é uma parábola espetacular? Né? E é interessante isso, porque o evento era colaborativo. Colaborativo. Né? Foi falado aqui de criatividade, de solidariedade. Então, assim, como o evento é para a comunidade, todos os palestrantes, os voluntários que vão apoiar a gente no evento, a gente como organizador, todos nós somos voluntários. A gente não tem nenhum fim lucrativo, né? Então é bacana citar isso, que todo mundo que os participantes, né, que forem prestigiar o evento, verem lá no palco ou facilitando o workshop, saber que aquela pessoa está ali para contribuir mesmo de coração para a causa. Ela busca, mas ela também leva. Exatamente. É isso. Aqui nós estamos encerrando o programa. Eu vou pedir para você dar a sua mensagem final, inclusive com relação à inscrição, a sua também, e o meu amigo Rogério aqui, que sempre contribui fidedignamente, né? Diz aí, Ané. Então, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade. Convidar a todos para participar do evento, que vai ser muito legal de verdade. As inscrições elas vão abrir no dia 21 de março. 21 de março, quer dizer, um mês antes do dia 21 de abril, né? Tá. E aí as inscrições são totalmente gratuitas e vão estar disponíveis no site do evento, que é o www.diamundialdacriatividade.com.br. Lá vai ter a listagem de todas as cidades que estão participando, são mais de 110 cidades no Brasil e no mundo. Lá vai ter Juiz de Fora, só clicar em Juiz de Fora que vai ter acesso a toda a programação e pode escolher aquela que mais se conecta, né, com a pessoa. Com a sua necessidade. Exatamente. Tá certo. Diz aí. E dizer para todos que a participação ela vai engrandecer muito. Nós temos muitos colaboradores, muitas pessoas que sabem muito de inovação, muito de criatividade, e é o momento de pegar essa percepção e trabalhar em cima disso, começar a despertar aí alguma possibilidade desse talento que às vezes você não tinha ou tem e não percebeu. Perfeito. E vai lá e colhe um diagnóstico, né? Exatamente. Fechando, Rob. Compareça. Um insightzinho que você pode ter lá pode fazer uma diferença enorme para a sua vida. A gente sabe que talvez não seja uma ideia inicial, mas é a captação de várias ideias, né? Perfeito. Que vai fazer você partir do papel para ação, não é isso? Isso vale a pena. E as pessoas que são os voluntários e que são os colaboradores, não é que a gente execre quem quer ganhar alguma coisa, quem quer ter lucro com a sua competência, não é isso. A busca é sempre da competência. Mas a competência, às vezes, ela nasce de um trabalho solidário, não é isso? E você conhecendo, às vezes, uma pessoa de uma área completamente diferente da sua, que ele teve uma solução que, às vezes, serve para a sua área,
você já teve um insight interessante ali, né? E o insight, o que que é? Aquela intuição, né? E o network que se cria, que é fabuloso. E o network, você conhece pessoas, você fala com outras pessoas, quer dizer, Exato. o mundo deixa de ser virtual e passa a ser real, né? E do real ele volta ao virtual. Gente, eu vou agradecer a sua atenção até agora, vou agradecer aqui a presença do Enéas, do Emerson, do meu amigo Rogério, né? Vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, fazer comentários, mandar para os seus amigos, até porque existe uma inscrição aí e a coisa é criatividade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.